O Brasil é conhecido como o país do futebol pelo mundo inteiro, sendo que o esporte foi fundado no país da Inglaterra. E ao redor do Brasil existem diversos estádios, desde os pequenos até os maiores, sendo que principalmente os estádios maiores bateram incríveis recordes no passado. E nesse vídeo você vai conhecer o top 5 maiores estádios de futebol do Brasil. Se você é novo por aqui, lhe convido a você se inscrever no canal e ativar as notificações para você receber mais conteúdos como este e de outros também toda semana. Eu sou Daniel Bernardo e este é o canal Sabendo das Curiosidades 28. Antes de começar o vídeo de vez, quero ressaltar um aviso. Mudou novamente o horário de vídeos novos. Antes eu postava 3 vídeos por semana, agora irei postar apenas 2, que serão nas sexta-feira, às 21 horas e sábado, às 9 horas da manhã. É esse o horário de vídeos novos, sexta-feira às 21 horas e sábado às 9 horas da manhã. Irei postar apenas 2 vídeos por semana. Maracanã. O estádio Jornalista Mário Filho, conhecido também como Maracanã ou Maraca, é o maior estádio de futebol do Brasil, localizado na zona norte de um bairro chamado do mesmo nome, sendo que fica localizado na região sul do estado do Rio de Janeiro. Ele tem capacidade para 78.838 pessoas, sendo que sua construção foi em 2 de agosto de 1948 e sua inauguração, o dia que ele foi colocado para os times jogarem, foi em 16 de junho de 1950, quando houve a primeira partida entre Seleção Carioca e Seleção Paulista, quando a Seleção Paulista venceu a Seleção Carioca por 3-1 fora de casa. Em 1950, Brasil, sendo que o Brasil sediava a Copa do Mundo e chegou na final contra o Uruguai, perdendo por 2-1 em 16 de julho de 1950, sendo que nesse dia foi que o estádio do Maracanã atingiu seu maior recorde de público. Cerca de 199.854 pessoas ocuparam todos os lugares do Maracanã para ver a grande final do jogo entre Brasil e Uruguai, no qual o Brasil perdeu por 2-1 para o Uruguai. O estádio Maracanã registrou seu maior recorde de público da história, sendo que até hoje é comandada pelos clubes Flamengo e Fluminense, os dois rivais, que realizam os clássicos Fla-Flu no estádio, sendo no estádio Maracanã. Quando estão em jogos oficiais, eles podem se enfrentar no mesmo estádio no primeiro e segundo turno no Brasileirão Série A, e até mesmo no Campeonato Estadual, ou até mesmo quando eles caírem em sorteio na Copa Libertadores, ou até mesmo na Copa do Brasil. Sendo que o estádio do Maracanã é palco do Campeonato Brasileiro, principalmente da Copa do Brasil e Campeonato Carioca e Libertadores da América, onde foi palco da grande final em 4 de novembro de 2023, contra o Boca Juniors. O Fluminense venceu o Boca Juniors por 2-1 e garantiu seu primeiro título da história da Libertadores. O Maracanã é palco de grandes festas com mosaicos 3D feito pelas torcidas de Flamengo e Fluminense. Esse mosaico foi feito pela torcida do Flamengo quando iria enfrentar o Bahia pelas quartas de final do jogo da volta na Copa do Brasil de 2024. O primeiro jogo, o jogo de ida, foi por 1-0 para o Flamengo na Arena Fonte Nova. O segundo jogo foi 1-0 para o Flamengo no Maracanã e ganhou o pentacampeonato da Copa do Brasil. Esse aqui é mais um mosaico feito no Maracanã, dessa vez pela torcida do Fluminense quando estava nas quartas de final da Libertadores e que enfrentou o Olímpia no jogo de ida por 2-0, Olímpia do país do Paraguai, sendo que o segundo jogo lá no Paraguai foi 3-1 para o time carioca e que ganhou o primeiro título da Libertadores da história do clube. Mané Garrincha. O Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha, conhecido também como Mané Garrincha, ele fica localizado em Brasília, no Distrito Federal, e é o segundo maior estádio de futebol do Brasil. Ele foi construído em 10 de março de 1974, tendo capacidade para 72.788 pessoas. A sua primeira partida foi entre Centro Esportivo Universitário de Brasília contra o Corinthians, no qual o Corinthians venceu o Clube de Brasília por 2-1. Uma curiosidade sobre o Centro Esportivo Universitário de Brasília
Esse clube foi extinto em agosto de 1976. E caso vocês queiram saber sobre essa curiosidade, irei poder fazer um vídeo contando a história desse clube que foi extinto em 1976. Seu público recorde foi registrado em 4 de agosto de 2016, o ano que foi marcado pelas Olimpíadas do Rio aqui no Brasil, quando a seleção brasileira empatou em 0-0 com a seleção da África do Sul, sendo na frente de 69.389 pessoas. Todas essas pessoas estavam presentes no estádio Mané Garrincha apreciando o empate da seleção brasileira contra a seleção sul-africana. E ele foi remodelado, ou seja, as reformas foram em 2010 e 2013, entre esse período de 3 anos. E até hoje está em atividade para qualquer clube jogar por lá quando o seu estádio estiver ocupado. Um exemplo, o Flamengo, que não jogou no Maracanã por conta da grande final da Libertadores, ele jogou no estádio Mané Garrincha contra o Santos, mas perdeu de virada por 2-1. Morumbis. O estádio Cícero Pompeu de Toledo, conhecido também como Morumbis devido à patrocinação de São Paulo com a marca de chocolate Bis, ele foi construído entre 17 de setembro de 1953 a 25 de janeiro de 1970, quando ele foi inaugurado em 2 de outubro de 1960. Ele fica localizado em São Paulo, na região sudeste do Brasil. E ele é comandado pelo time São Paulo Futebol Clube, que realiza seus jogos oficiais neste estádio. Seu público recorde foi registrado em 1977, no dia 9 de outubro, quando o Corinthians perdeu para a Ponte Preta por 2-1 na grande final do campeonato estadual. E seu público foi 146.082 pessoas. Todas ocuparam os lugares do estádio. E ele tem capacidade para 72.039 pessoas. O estádio Cícero Pompeu de Toledo é chamado de Morumbis por conta da marca de chocolate que é patrocinada junto com o time paulista e por isso antes era Morumbi, agora é Morumbis. O estádio participa de bastante competições, é palco de grandes competições. Já foi palco da Copa América de 2019 e também é palco da Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e principalmente o Campeonato Paulista e também da Copa Sul-Americana. Arena Castelão. O estádio Governador Plácido Castelo está localizado em Fortaleza, capital do estado do Ceará. Ele foi construído entre um período de 1969 a 1973. Ele tem capacidade para 63.000 pessoas. Devido à reforma que aconteceu em 2012, antigamente ele tinha capacidade para 60.342 torcedores. Devido à reformas e expansão do estádio em 2012, aumentou agora, sendo que foi 63.903 torcedores, que até hoje permanece essa marca de capacidade. Ele foi inaugurado em 11 de novembro de 1973, com sua primeira partida entre Ceará e Fortaleza, que ficaram empatados em 0-0, um clássico rei. Lembrando que Ceará e Fortaleza usam o estádio do Castelão para realizarem seus jogos oficiais todo ano. O estádio já foi palco da Copa das Confederações de 2013 e também da Copa do Mundo de 2014, que foi sediado aqui no Brasil. Também já foi palco das eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 e será palco da Copa Libertadores da América em 2025, por conta da classificação do Fortaleza, que está na fase de grupos. E também já é palco da Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro da Série A e também da Série B, sendo que foi em 2024. E também é palco da Copa do Brasil, Copa Regional, que é a Copa do Nordeste, e também o Campeonato Cearense. E seu público recorde foi registrado em 27 de agosto de 1980, quando o estádio foi lotado por cerca de 118.496 pessoas, que assistiram à vitória da seleção brasileira contra a seleção uruguaia por 1-0. Mineirão. O estádio Governador Magalhães Pinto está localizado em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. Ele foi construído entre um período de 1964 a 1965, sendo que sua inauguração foi em 5 de setembro de 1965, quando a partida inaugural foi entre Seleção Mineira e River Plate, quando a Seleção Mineira venceu o River Plate por 1-0.
e sua reinauguração foi em 3 de fevereiro de 2013, quando essa partida dessa reinauguração foi um clássico mineiro. Cruzeiro derrotou o Atlético Mineiro por 2-1 em casa. O Cruzeiro Esporte Clube é o time que comanda o estádio do Mineirão, sendo que o estádio já havia sediado 5 finais da Copa Libertadores, uma Copa Intercontinental e escolhido como uma das sedes da Copa do Mundo FIFA de 2014. Um fato muito curioso e humilhante é que o estádio do Mineirão já foi palco da maior goleada sofrida do Brasil, o 7-1 da Alemanha na semifinal da Copa do Mundo de 2014, quando o Brasil foi humilhado pela Alemanha em pleno Mineirão lotado. Então, a seleção brasileira, que deixou marcada na história a sua pior derrota no estádio do Mineirão, que até hoje é lembrada. E já seu público recorde foi registrado em 22 de julho de 1997, em uma final de um campeonato estadual, ou seja, o Campeonato Mineiro, sendo que também é sediado no estádio do Mineirão. O Cruzeiro venceu o Vila Nova de Minas Gerais por 1-0 em casa, derrotando o time mineiro. E o público recorde foi registrado com em torno de 132.834 pessoas. Lembrando que o estádio do Mineirão já foi palco também do rebaixamento triste do Cruzeiro em 2019, quando foi rebaixado perdendo por 2-0 para o Palmeiras, sendo que esse resultado não poderia ser bom. O que poderia ser bom também para livrar o Cruzeiro do rebaixamento era a vitória do Botafogo em cima do Ceará. O Mineirão tem capacidade para 61.927 torcedores e é palco também da Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e principalmente o Campeonato Estadual, o Campeonato Mineiro. Todos os estádios listados na lista, como exemplo Morumbi, também é realizado dos clássicos entre São Paulo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras e São Paulo e Santos, assim como nos outros estádios. No Mané Garrincha só funciona o estádio como reserva para os times que não têm seus estádios totalmente livres. E também o Cruzeiro, que já realiza clássicos contra o Atlético Mineiro também em casa e também alguns jogos da Copa Sul-Americana. E o vídeo de hoje acaba por aqui. Irei lançar em breve a parte 2 dos 5 maiores estádios do Brasil da lista. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações e compartilhe o canal com seus amigos. Até sábado amanhã.